Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Estela, tô falando aqui de Londres e eu queria comentar com você, se você não assistiu, tem o vídeo anterior, né, que fala sobre decepção e o quanto a decepção pode afetar a nossa vida de uma maneira positiva, o quanto a gente tem uma visão às vezes muito pequena das coisas quando elas nos acontecem e que muitas vezes, né, a gente se entristece tão profundamente que a gente perde uma oportunidade, sabe, de transformar aquilo na melhor coisa da nossa vida. Então, eu vou contar algumas histórias aqui, vou fazer alguns vídeos, eu acho, sobre isso, porque eu já tive, como todos nós na vida, temos e vamos ter ainda, né, decepções. Só que o mais bacana disso tudo é quando a gente se dá por conta. Claro que às vezes isso a gente precisa de tempo, né? Mas para saber, né, que aquilo foi na verdade a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eu queria falar isso porque eu nunca dividi essa história antes com ninguém aqui. Eu tenho um quadrinho aqui que eu acho que se chama Histórias Extraordinárias, que são histórias muito legais que aconteceram na minha vida. Mas essa foi uma decepção que deu a virada de chave, né? Eu fiquei tão ruim com essa decepção, tão triste, que é uma coisa que eu me lembro até hoje, só que hoje eu lembro com gratidão, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Eu sou tão grata com isso, porque me trouxe um aprendizado tão profundo essa história, que não só hoje eu moro aqui na Europa muito, né, graças a isso, mas também essa história que eu vou contar para vocês, ela me ajudou a, sem dúvida nenhuma, a ter o meu upgrade de visão sobre decepções e coisas que nos acontecem que a gente se sente injustiçada ou injustiçado, né? Injustiças da vida, né? Que na verdade são presentes e que são escondem muitas vezes atrás da situação decisões ou coisas que, sabe, que nem você imagina aonde aquilo vai levar. Eu acho que isso é a melhor maneira de ver, né? Só que muitas vezes, na hora, a gente não consegue pensar assim. Por isso, eu acredito, esses dias eu estava até vendo a Beth Russo, né, que eu gosto muito, que ela ficou decepcionada também com um contrato que ela fez para a reforma da casa dela. Só que a Beth, com a experiência que ela tem hoje, que também é a experiência que eu tenho hoje, né, é de ver a decepção já com um upgrade, do tipo, que bom, agradecer, fazer o ponopono, orar e já olhar aquilo com olhos, né, de lince, né, com um olhar de que aquilo tem alguma coisa bacana por trás daquilo. Só que quando eu não tinha maturidade para isso, as minhas decepções me arrasavam de uma maneira que parecia que o mundo tinha, né? Meu mundo caiu. Não tem uma música assim? O mundo tinha acabado, né? E aí hoje eu não enxergo mais as decepções como isso. Mas vamos lá. Há muitos anos atrás eu morava em Porto Alegre e trabalhava com moda, né? Eu sou editora de moda, sou jornalista de moda e tal. E eu estava organizando um desfile, né? Tinha um evento lá no sul do Brasil, lá em Porto Alegre, que era como se fosse o Fashion Week do Rio Grande do Sul, né? E eu estava coordenando uma parte, né? Quer dizer, eu tinha um calçadista muito importante, conhecido nacionalmente, né? Até hoje, muito conhecido e tal. A gente sabe que no Rio Grande do Sul tem, né, essas empresas de calçado muito fortes, né? Muito forte, excelentes empresas, né? E aí eu não só estava coordenando o desfile dessa empresa, que era o patrocinador oficial do evento, né? Como eu estava desenhando uma coleção de calçados para essa empresa também, tá? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, né, de desenhar uma coleção de calçados, tal. A gente tinha contratado pessoas globais para o desfile, né? Enfim, foi uma experiência. Eu sempre gostei muito de fazer esse trabalho. Eu fiz isso durante muitos anos da minha vida.
mas tinha o coordenador geral, vamos supor, do evento, né? Então, assim, a empresa que eu estava trabalhando era o sponsor, né? Como é que a gente diz? Era o patrocinador oficial do evento, né? Como se fosse a Coca-Cola, né? Mas o evento era a Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? Para colocar. Enfim, e o diretor da Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? Eu senti que ele ficou muito incomodado porque do tipo assim, eu comecei a ter um espaço maior do que de repente ele gostaria, né? Até pelo fato de fazer um desenho para essa coleção, né? Vamos supor para Coca-Cola, vou chamar de Coca-Cola, tá? Que claro que não era Coca-Cola, porque era sapatos, tá? Mas porque a empresa Coca-Cola é uma empresa muito grande e aí veio do tipo assim, mas como que ela vai fazer os desenhos da Coca-Cola, né? E aquilo gerou uma certa situação, né? Só que a gente ia abrir o evento, tal, com os desfiles, o camarim que eu tinha era o melhor, as manequins que eu tinha eram as melhores, eu tinha Global junto também, enfim, né? E toda aquela preparação até que eu fiz algumas exigências normais, eu acho que em termos de camarim, eu não me lembro de exatamente, tá? Mas véspera do desfile acontecer, eu estava chegando de madrugada, né? Sei lá, meia-noite, 11 horas, eu não me lembro, porque, tipo assim, gente, quando a gente trabalha com moda nesses eventos, não tem dia nem noite, né? Tudo é. Né? E eu tava com a minha assistente, né? Foi o meu braço direito durante quase 10 anos, e encontrei o marido desse organizador, né? Que era um casal que eles tomavam conta junto, né? Do tipo assim. Esse companheiro era a pessoa que também coordenava, era uma pessoa muito influente, né, no meio da organização de tudo isso. E eu lembro que a gente se encontrou no estacionamento, né, do shopping center esse. E eu não sei o que ele falou, tal, ele falou alguma coisa e ele falou assim: "Ah, é porque você, a Estela, que é isso, a Estela que é aquilo, a Estela tá se sentindo", e me deu um empurrão assim, sabe? E eu me lembro que eu derrubei as caixas de sapatos que eu tava, né? Mas a pessoa foi extremamente agressiva, né? Acho que ela falou assim, acho que a pessoa falou assim do tipo, Gisele Bündchen não faz exigências, mas a Estela faz exigências. Tipo mais ou menos assim, tá? Eu não me lembro mesmo. Graças a Deus eu esqueço de algumas coisas, eu tenho uma memória às vezes ruim, né? Resumindo, aquilo foi muito agressivo, tal, e eu fui pro camarim e no dia seguinte, para minha grande surpresa, eu tive uma chamada telefônica da agência, né? A agência de publicidade que estava organizando, né? Que tinha me colocado em contato com o meu cliente, vamos dizer, com a Coca-Cola, que era responsável, né? Para cuidar de todas as coisas da Coca-Cola, e me chamou para uma reunião urgente, né? E sentou comigo nessa reunião e disse que o organizador da Copa do Mundo tinha reclamado de mim e disse que não queria que eu estivesse presente no desfile da Copa do Mundo, né? Vamos supor, na abertura dos Jogos Olímpicos, né? Que se eu tivesse lá, ele ia boicotar de alguma maneira, ou ia acabar a luz, ou alguma coisa ia acontecer que o desfile, né, que a abertura ia ter um problema, tal. E, e a agência, em vez de ficar do meu lado, ficou do lado dele, sim, porque era uma pessoa muito forte e tal. Disse, não, mas não te preocupa, tal. Depois que passar, né, a abertura dos Jogos Olímpicos, a gente vai conversar com o dono da marca, o dono da Coca-Cola, e vai explicar tudo, não sei o que, papapá. Ó, gente, lembrando, tá? Eu tô falando Coca-Cola, Jogos Olímpicos, não tem nada a ver, é só pra colocar um exemplo aqui, né, que eu não vou citar o nome das pessoas. E resumindo, eu acreditei na agência, né, e acreditei que o que ia ser feito, fiquei muito triste. Imagina que você cria uma coleção, né? Você cria um desfile, você cria tudo e de repente você é interditado de estar presente, né? De estar na primeira fila, de estar acompanhando, porque de repente vão boicotar, né? Como se você fosse interditado de ver o seu filho nascer, sabe? Foi muito doloroso para mim. Eu fiquei arrasada, mas eu fiquei do lado do meu cliente. Para proteger a Coca-Cola, que é o meu cliente, eu decidi que eu não iria, né,
a minha assistente foi e ficou lá escondidinha, né, num local. A gente não participou de nada do camarim. E ela ficou me passando, né, por telefone as coisas que estavam acontecendo. Eu me lembro que na época, telefone era uma coisa muito cara, né, era aqueles Motorola grande, entendeu? E eu fiquei em casa falando com ela, acho que eu dei meu telefone para ela, né, enfim, não me lembro direito disso, mas eu me lembro, assim, que eu fiquei arrasada. Chorei muito, 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 muito de talvez o meu ego de não estar colhendo os meus louros, de não estar lá, de não estar presente, de ficar pensando o que, que a dona da Coca-Cola ia achar, né? Como é que eu, que tinha organizado o evento, não estava lá na hora do evento, que falta de profissionalismo da minha parte, né? Mal sabia ela que eu estava fazendo isso para protegê-la, né? Para proteger a marca. E acreditando, né? Isso era num sábado, né? E a agência me disse: não, na segunda-feira nós vamos resolver isso, tal, não sei o quê, porque no domingo, né? Ninguém trabalhava, tal, enfim. E chegou na segunda-feira e a agência disse: não, a gente vai resolver essa semana, não sei o quê. E aí a dona da Coca-Cola, né? A empresa e a, a dona mesmo, né? Porque era a dona, entende? Dona de várias marcas, né? De várias marcas de calçado, viajou para a Europa. E viajar para a Europa na época era qualquer coisa, né? Viajou para a Europa de férias. E aí a agência me disse: olha, ela não tá aqui e tal. Então, quando ela voltar, a gente resolve isso, mas ficou, vamos deixar assim, tal, não sei o que, papapá. E eu vi que existia, né, uma cumplicidade muito grande entre o organizador do evento e a agência, né? E para eles não perderem talvez a conexão com esse cliente de um porte muito grande e tal. Eu acho que teve uma coisa assim do tipo, vamos deixar ela como a bruxa má, ou sei lá o que, deixa assim, vai passar, daqui a um mês a cliente já tá na Europa, quando vai voltar nem vai esquecer, o desfile foi um sucesso mesmo, que era isso, e talvez eles tenham falado alguma coisa de mim pra cliente, não sei. Mas na época eu era muito infantil ainda, né? Assim, eu não tinha essa maturidade, né? Hoje eu teria pego o telefone e eu teria resolvido isso com o cliente, que foi o que eu fiz recentemente, né? Que eu tive um problema com o cliente, que eu não fiquei feliz, tal, deixei passar um tempo, mas eu deixei as claras, entende? Mas na época não. O que aconteceu é que eu tive um sofrimento, eu entrei numa depressão muito grande, me sentindo extremamente injustiçada, me sentindo assim muito mal mesmo. E aí, gente, eu chorei, sofri durante, sabe, semanas e semanas, até que eu tinha um namorado na época que disse pra mim: Estela, você nunca viajou pra Europa, tal, não sei o quê. Por que que você tem condições? Pega uma passagem e vai passar uma semana em Paris. E eu fiquei com aquilo, acho que não, não sei. Mas eu tava assim, olha, gente, eu tava muito mal. Assim, o fato das pessoas terem mentido, me colocado num jogo que não era verdade, me impedido de assistir o meu desfile, ter inventado coisas pro cliente e tal, que eu nem sei o que inventaram, porque depois, quando eu voltei, eu tentei falar com o cliente nunca me atendia, nunca tinha tempo, tava sempre busy, entendeu? Então, assim, eu não sei o que aconteceu, né? Mas alguma coisa bem grande deve ter acontecido, né? E aí eu simplesmente decidi que eu ia fazer essa viagem, né? Comprei um pacote com uma prima minha, né? Uma passagem, um hotel simplesinho. Eu não falava inglês, eu não falava francês, eu não falava nada. Mas eu achei que era o momento de é, fazer essa viagem, né? E foi quando eu cheguei em Paris que eu tive aquela coisa do tipo, meu Deus, liguei para minha mãe de um orelhão, né? Porque na época não tinha, telefone era muito caro, né? Celular era uma coisa raríssima. Liguei para minha mãe a cobrar de um orelhão e perguntei para minha mãe, mãe, como é que eu nasci em Santa Maria? Porque quando eu cheguei em Paris, eu olhei aquela cidade e falei, gente, essa é a minha cidade. E foi esse evento, essa tristeza que me levou a Paris, mas também fez o start, né? Quando eu voltei dessa viagem, eu voltei decidida que eu ia morar em Paris. E comecei
né? Fiz os meus quadros com Paris lá, o apartamento que eu ia comprar em Paris. Comecei a estudar francês em casa, sozinha, né? Mas eu comecei a fazer um movimento, sabe? Eu recebi alguns franceses na minha casa, ah, gratuitamente, né? Como se fosse hotel. Eu fui fazendo um movimento. Eu fui fazendo um movimento e a vida foi me trazendo coisas. Resumindo, gente, eu não tenho notícia dessa pessoa, mas eu tenho certeza, mas eu sei as últimas vezes que eu fiquei sabendo que essa pessoa não está tão bem assim, né? A agência eu encontrei também, né, tristemente numa situação bem difícil, assim, fechou a agência, tal, essa pessoa, né, numa situação não bacana, né? E, enfim, a vida se ocupou das pessoas de maneira diferente, mas de tudo isso, eu, por causa dessa grande decepção, foi essa grande decepção, sem dúvida nenhuma, que fez com que eu realmente movimentasse a minha vida para dar um passo para frente e acabei vindo morar na Europa. Se isso tudo não tivesse acontecido, provavelmente eu ia estar até hoje lá em Porto Alegre. Não sei o que ia acontecer da minha vida, mas assim, essa situação foi realmente definitiva, sabe, para me dar raiva suficiente, né? Que a raiva é uma coisa muito boa quando ela se transforma num movimento positivo, né, gente? A raiva, ela é ruim quando você faz daquilo uma coisa ruim, né? Você transforma numa atitude negativa, que foi o que eles fizeram, né? Transformaram a raiva deles contra mim. No meu caso, a raiva que eu fiquei da situação, da mentira, da trapaça, né, de tudo, da injustiça e tal, eu transformei isso numa força de eu melhorar, de eu ir para um lugar melhor, que se já era ícone da moda e a pessoa também, eu ia estar em Paris, né? Na época eu tinha esse meu pensamento. E isso tudo me levou para outros caminhos. Trabalhar com moda em Paris, estudar moda em Paris, né? Mas assim, hoje eu agradeço de coração essa situação triste, sabe? Porque ela me trouxe grandes ensinamentos. O primeiro deles, tudo o que você faz aqui, você planta, você colhe, bom ou ruim. Segundo, atrás de qualquer decepção existe um presente divino, sem dúvida nenhuma. É aprendizado, sabe? E terceiro, use a sua sabedoria e a sua força. Na época eu não pensava assim porque eu nem tinha essa sabedoria, mas eu usei o meu coração, sabe, gente? A gente tem essa sabedoria. A gente tem sim aqui dentro. Eu usei o meu coração para fazer o melhor que eu podia. Na época foi proteger o meu cliente. E depois disso, me trouxe oportunidade, né? Porque eu tinha o dinheiro guardado para poder fazer essa viagem, né? Então, assim, isso tudo me ajudou, né? Tipo assim, não caiu do céu, mas eu tinha um dinheirinho guardado, tal. A pessoa, meu namorado me disse, quem sabe você vai para Paris, tal. Coitadinho, né? Perdeu a namorada. Mas enfim, a vida, né? A pessoa achou outra pessoa, sou amiga dele até hoje, né? Nós somos grandes amigos. O que eu quero dizer é que atrás de um percalço existe um novo encalço. Eu acho que não sei se existe isso aqui, é um ditado meio francês, tá? Mas assim, existe um novo caminho. Eu espero que se você hoje está passando por alguma dificuldade, todos nós estamos todos os dias com pequenos ou grandes desafios. Você olha a situação, acolha ela, sabe? Solte a resistência, solte a resistência. Eu acolho e confio, confia com amor. Olha, lá em cima existe alguém olhando pra gente que sabe muito mais o que é melhor pra gente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Faça a sua oração, agradeça, faça o seu Ho oponopono e seja generoso com a vida. Que a vida te trata como você se trata. Essa generosidade vai voltar para você. Um beijo pra vocês, amo vocês, bye 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 e até breve. Tchau, tchau.